Bom, gente, hoje eu preparei aqui para vocês uma parte que fala sobre sistemas de unidades nas análises de solo e a interpretação das coisas que vem na análise de solo, nas informações que a análise de solo ela fornece para a gente. É, eu essa aqui não é essa aula, ela na verdade ela é mais a gente dá essa disciplina, esse conteúdo na fertilidade do solo. Porém, como a gente está falando aí de classificação de solos, né? Sempre está falando de textura, falando do V%, da CTC do solo, tudo. E algumas pessoas já hoje vieram me perguntar, né? A respeito do trabalho, como que fazia, como que tinha que fazer a coleta de solo, e estava com algumas dúvidas a respeito da parte de interpretação da análise. E a gente fez lá na aula prática, né? A interpretação, a análise textural do solo. Então eu achei viável trazer para vocês aqui esse conteúdo também de, de interpretação de análise, que eu acho que vai ser de útil para a execução do trabalho aí, né, de fazer a classificação de solo e tudo mais, né. Tinha uma outra coisinha que eu ia falar para vocês. Eu me fugiu da cabeça agora. Se eu lembrar depois eu falo para vocês, tá? Mas vamos lá então. Informações de medidas, tá? Então vamos ver algumas coisinhas sobre informações de medida. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente sempre vai estar utilizando na parte de solo, de unidades de medida relacionado a solos, é a parte do volume, tá? A gente tem que ter em mente o que? Que se eu pegar 1 hectare de solo, por exemplo, vamos pegar uma área aí, uma área de 1 hectare. Se você pegar essa parte do solo, vamos considerar uma profundidade de 20 centímetros, tá? E a gente olhar pegar o solo como se a gente pudesse tirar essa camada de 20 centímetros lá e olhar ela, a gente ia ver que ela trata-se ali de um retângulo, né? Se olhar em 3D. Então, o volume do retângulo, assim como o cubo, é lado vezes lado vezes lado, que vai me dar alguma coisa elevado ao cubo, certo? Então, olha aí, vamos supor 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico. Ou 1 ml, se eu convertesse, se eu fizesse a conversão. Quem aqui está acostumado quem aqui já vacinou gado? Quando a pessoa fala assim, pega aí, põe 3 cc de Vomec, 2 cc de Vomec. O cc, o que é? Centímetro cúbico. Quando você está falando, põe 2 cc de Vomec, você está falando para pôr 2 ml. Né? Então, se eu pegar aqui um outro exemplo, um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 centímetros cúbicos, ou 1 litro. Ou ainda, se eu quiser transformar esse 1000 centímetros cúbicos aqui para decímetros cúbicos, por exemplo, 1000 centímetros cúbicos é 1 decímetro cúbico. É só dividir por 1000. Se eu olhar aqui as regrinhas aqui, de conversão, olha aí, toda vez, cada unidade, quando eu estou falando em cúbicos, alguma coisa cúbico, centímetro cúbico, metro cúbico, ela como, pensa que se é cúbico, eu tenho 3 zeros. Então, cada unidade é 1000 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior. Tá? Então, toda vez que eu quiser ir, se eu tiver aqui, se eu quiser ir da direita para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Toda vez, que nem eu fiz lá, 1000 centímetros cúbicos, eu dividi por 1000, deu 1 decímetro cúbico. Se eu pegasse esse 1 decímetro cúbico e dividisse por 1000 novamente, eu teria metros cúbicos. Tá? E se eu quiser ir da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Faço o inverso. Então, se eu quisesse
transformar esses 1000 centímetros cúbicos aqui para milímetros cúbicos, eu iria multiplicar esse valor aqui novamente por 1000, que aí daria 1 milhão de milímetros cúbicos. Tá? Então, unidade de conversão de medida é fácil, de volume. Aqui, ó, só seguir a regrinha, não tem rosco. Tá? Então, como eu disse, se eu pegasse, a gente pega aí, ó, 1 hectare de solo. Vamos pegar 1 hectare, uma área. Olha lá, se você olhar essa imagem em 3D, a gente vai ver que isso aí é um retângulo ou um cubo. Tá? 1 hectare, então, se eu pegar aí 100 vezes 100, que é 1 hectare, né? São 100 metros por 100 metros. Se eu considerar, como eu disse lá no comecinho, a profundidade de 20 centímetros, ou 0,2 metros, então se eu pegar 100 vezes 100 vezes 0,2, eu vou ter 2.000 metros cúbicos, ou 2 milhões de decímetros cúbicos. Então, esse é o volume de solo que tem em 1 hectare. Então, em 1 hectare, eu tenho 2.000 metros cúbicos de solo. Tá? Esse é o volume de 1 hectare, considerando a profundidade de 20 centímetros. Se fosse 10 centímetros, no caso de eu estar trabalhando com plantio direto, né, que aí eu considero só a minha análise do solo é 10 centímetros, eu teria 1.000 metros cúbicos. Então, 1 milimol, quais são as unidades que eu tenho numa análise de solo? Milimol de carga por decímetro cúbico, miligrama por decímetro cúbico, grama por decímetro cúbico, centimol de carga por decímetro cúbico, que no caso, se eu quiser transformar o centimol para milimol, eu só vou multiplicar o número que eu tenho em centimol de carga por 10, que aí eu vou ter o número em milimol de carga por decímetro cúbico. 1 miliequivalente por centímetros cúbicos, tá? Essa unidade aqui já é passado, tá? Não é mais utilizada, tá? A gente quase não vê mais essa unidade. E o grama por quilo, que é a unidade utilizada para textura do solo e matéria orgânica. Tá? Espera aí que tem alguém querendo entrar. Aqui. Tá? Então, aqui em grama por quilo, que é a unidade que eu tenho para textura do solo e para matéria orgânica. Tá, ok? Algumas análises, tá, utilizam essa unidade aqui, grama por quilo, para matéria orgânica. Alguns laboratórios não utilizam. Tá? Agora, o porquê a gente usa o volume do solo ao invés de peso do solo? Por que a gente faz esse uso agora de volume ao invés de peso? Já que peso seria muito mais fácil trabalhar. Pelo seguinte, gente, porque a massa do solo ela é variável, apresentando diferentes densidades de acordo com a sua gênese. Tá? Então, a massa do solo varia de acordo com a gênese. O mesmo volume de solo, dependendo da sua gênese, ele pode ter massa variável. Tá? Então, a densidade do solo, a gente considera o quê? A massa pelo volume de solo. Tá? E o padrão utilizado em análise de solo é decímetro cúbico, que é o equivalente a 1 litro. Tá? Então, esse aqui é a unidade mais utilizada que a gente tem em análise de solo. Aí vai ser milimol de carga ou centimol de carga, aí varia de laboratório para laboratório qual unidade que usa, mas aí o padrão fica no decímetro cúbico. Isso aqui você pode ter certeza que quase em 100% das análises de solo que você pegar vai ser lá a unidade centimol de carga ou milimol de carga. E o grama por quilo para análise textural. Conceitos de química. Vamos ver alguns conceitos de química. Valência. O que é valência? É um número que indica a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos. Capacidade essa que é medida pelo número de elétrons que o átomo pode dar
ou receber, ou compartilhar de forma a constituir uma ligação química. Tá? O mol é a unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Tá? Então, por isso que a gente utiliza centimol de carga, milimol de carga, tá? Que é para expressar a quantidade de matéria a nível microscópico. A relação entre o mol e a massa depende da massa atômica do elemento, que é encontrada na onde? Na tabela periódica de um elemento ou da massa molecular de uma substância. Tá? Um ânion, o que é um ânion? Um ânion é um íon com uma carga negativa. Exemplo aqui, o nitrato, que lá é um ânion. Tá? Tem valência menos 3. Um cátion. Um cátion é um íon com carga positiva. Ao exemplo aqui, o cálcio, que é 2+, ou poderia ser magnésio, que também é 2+, o potássio, que é só mais-, 1+ só. 1 grama mede o peso absoluto de uma massa. Um momentinho só que alguém quer entrar. Então, 1 grama mede o peso absoluto de uma massa. Tá? A massa atômica do hidrogênio, por exemplo, é 1 grama. A valência de alguns elementos, então, como eu disse aqui em cima, o cálcio, o magnésio, que também é 2+, assim como o cálcio, o potássio que eu citei, que ele é mais-, e o alumínio, que é 3+. Tá aí. Agora, como que eu transformo, então? Faço transformações de miligrama e milimol de carga. Como que eu faço algumas transformações dessas duas unidades aqui? 1 miligrama é uma unidade de medida que representa o quê? 1/1000 de gramas. Portanto, 1 miligrama está contido dentro do quê? De 1 grama. Tá? Então, 1 miligrama é equivalente a 1 grama. 1000 miligramas, 1 grama. Tá? 1 mol mede a quantidade de substância ou do produto químico em uma massa. Reciprocamente, 1 milimol representa o quê? 1/1000 de mol. Então, em 1 mol, eu tenho 1000 milimols. Tá? Assim como em miligramas. O Mzinho aqui que representa mili, quer dizer 1000. Então, se é 1 milimol, são 1000 mols. Né? Fórmula, então. 1 milimol de carga é a massa atômica em gramas por valência dividido por 1000. Milimol de carga. Exemplo. 1 milimol de carga de hidrogênio é 1,008, que é o peso, a massa atômica do hidrogênio, dividido pela valência dele, valência do hidrogênio, 1 dividido por 1000, que é igual a 0,01 gramas, ou 1 miligramas. Tá? Então, 1 milimol de carga de hidrogênio é equivalente a 1 miligrama. 1 milimol de carga de cálcio, peso, massa atômica do cálcio, 40,01, dividido pela valência dele, 2. Valência do cálcio é 2, lembra? Cálcio é 2+, então valência 2. Dividido por 1000 é 0,02 gramas, ou 20 miligramas. Tá? Então, 1 milimol de cálcio equivale a 20 miligramas. O alumínio, 1 milimol dele, ó, peso, massa atômica dele, 27. A valência dele, lembra, ó, alumínio é 3+. Valência dele 3, dividido por 1000, 0,09 gramas ou 9 miligramas. Tá? Caso o alumínio fosse dado em 1 centimol de carga, então, ao invés de aqui eu dividir por 1000 aqui no final, eu dividiria só por 100. Tá? Que no caso, lembra que eu falei, ó, mili quer dizer 1000. Então,
seria 1000. O centimol de carga é 100, então seria somente 100 aqui, que daria 0,09 gramas ou 90 miligramas. Então, 1 centimol de carga de alumínio equivale a 90 miligramas. Tá? Tá, professor, e a massa atômica aí que você falou, dos elementos, da onde que vem isso aí? Vem tudo da tabela periódica lá, ó. Se a gente olhar a tabela periódica, ó, o número que fica embaixo do elemento é a massa atômica do elemento, tá? Em cima é o número atômico. Olha aqui, ó, o cálcio que a gente fez lá no slide anterior, ó, 40,01 massa atômica do cálcio, tá? Cadê aqui o alumínio, ó? O alumínio aqui, ó, massa atômica do alumínio 27, tá? Então, a massa atômica dos elementos a gente retira da tabela periódica. Aqui tem a massa atômica de todos os elementos conhecidos. Ok? Já a unidade geralmente expressa para a análise textural dos solos é em gramas por quilo. Ou seja, durante a análise do solo, a gente leva em consideração a densidade do solo. Tá? Então, lá no laboratório que a gente tentou fazer lá, né, infelizmente o solo estava extremamente úmido. A gente pegou uma semana chuvosa, não secava a terra de jeito nenhum e não deu para fazer direito, né? Mas deu para a metodologia foi mostrada como é que era a metodologia, né? Então olha aqui, ó, um exemplo, ó, areia fina, tá? Não foi solicitado. Então areia total de uma análise de solo, ó, 714 gramas de areia total. Argila, 180 gramas por quilo. Silt, 106 gramas por quilo. Tá? Então, se a gente lá no laboratório, se a gente tivesse feito aquela análise, pela regra lá, lembra que eu levei um materialzinho lá, a gente viu as frações que vai passando nas peneiras, conforme elas vão ficando retida entre aquelas peneiras, a gente vai encaixando ela em cada classe textural. Tá? Então, ó, algumas análises fornecem para a gente os valores em porcentagem. Lembra que eu falei também lá na aula prática, né? Se você pega esses valores aqui, ó, em gramas por quilo, para a gente transformar eles em porcentagem, é fácil. 1000 gramas equivale a 100%. Lembra que eu peguei lá, eu levei para a gente fazer? A gente pesou 1 kg de solo. 1 kg de solo, certinho. Então, as 1000 gramas é 100%. Os 714 gramas de areia total que deu ali dessa primeira análise aqui, ó, equivalem a X%. Então, o X vai ser o quê? 714 vezes 100 dividido por 1000 vai dar 71,4% de areia total. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui, o total, no caso, ou a porção aqui, esse valor de argila ou o valor de silt, eu simplesmente pego esse número em gramas por quilo e divido por 10, que eu vou ter o meu valor em porcentagem. Tá? Isso aqui já era fato, né, gente? Porque se você pegar aqui na regra de 3, ó, corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero, vai sobrar o quê? 10 para 1, 714x. Então, no fim das contas, pega e divide por 10. Tá? Exemplos de análise de solo que a gente pode ter. Após o envio das amostras para o laboratório, através de análises químicas e físicas, são obtidos os resultados. Então, os tipos de análise de solo que a gente tem para fim de fertilidade e textura. A primeira análise que a gente tem é a básica, que é a análise que vem só pH, matéria orgânica e os macronutrientes. Os macronutrientes primários aí, que é o cálcio, magnésio, sódio e potássio e o H mais o alumínio, o hidrogênio mais o alumínio. Tá? Aí soma de base, CTC, saturação por alumínio e a saturação de bases. Então essa daqui é a análise básica do solo.
Outra análise que a gente tem é a básica mais o alumínio. Depois eu tenho a análise básica mais o enxofre, que é o macronutriente secundário. E a básica mais a análise textural. Para a gente fazer a classificação dos solos, a gente utiliza o que? A básica mais a textural, que a gente quer ver o que? A textura do solo, mas a gente precisa também saber soma de bases, CTC e a saturação por bases, que a gente tem que classificar o solo como sendo para saber a atividade de argila e saber se ele é um solo eutrófico ou distrófico. Então a gente precisa, né, do V% e também da textura. Depois eu tenho a análise básica mais análise de micronutrientes e a análise completa, que é a básica mais o enxofre mais textura e micronutrientes. Então esses aqui são os principais tipos de análise de solo que a gente tem, tá? Como que é uma análise básica mais o alumínio mais enxofre? Olha aqui a análise, do jeito que ela vem. Vem o fósforo, pH, matéria orgânica, lembrando que para mim transformar o meu carbono orgânico para matéria orgânica, eu simplesmente pego esse valor aqui e multiplico por 1,724. Então, multiplicando o carbono orgânico total por 1,724, eu vou ter a minha matéria orgânica em gramas por decímetro cúbico. Lembra que eu falei, né, que a matéria orgânica, alguns lugares trazem em gramas por quilo e outros lugares trazem em gramas por decímetro cúbico. Gramas por quilo, eu pelo menos há muito tempo que eu não vejo mais tratar matéria orgânica em gramas por quilo. Tá vindo, geralmente agora está vindo só gramas por decímetro cúbico. Aí aqui eu tenho o enxofre e os macronutrientes primários, mais o alumínio. Alumínio é hidrogênio mais alumínio, soma de bases e CTC e V%, saturação de bases. Análise básica mais alumínio mais enxofre. Análise básica mais alumínio mais a textura. Olha lá, assim como a anterior, só que aqui eu não tenho o enxofre. Aqui o enxofre não foi solicitado, tá? E além do que a outra já tinha, né, que é a parte básica mais o alumínio, eu tenho aqui a análise textural do solo. Tá aqui, ó, areia grossa, areia fina, não solicitado, não solicitado, só areia total, argila e silt, que é o que no fim das contas acaba interessando pra gente, né? Areia total, argila e silt, tá? Ô, professor, é para fazer Oi. o seminário, qual que seria a melhor? A básica mais da textura? Isso, básica mais textura. Ah, tá. Básica mais textura. Porque é que eu falei, a gente, para fazer a classificação do solo, classificar ele como eutrófico ou distrófico, se tem atividade de argila baixa ou alta, que são algumas coisas que estão nos atributos diagnósticos, a gente vai precisar, né, da parte básica, a gente vai precisar da saturação por bases e da CTC, então não tem como a gente dispensar a análise básica e pedir só a textural. E a gente vai precisar da textural também para saber a textura do solo, né? Classificar ele, encaixar ele em alguma classe textural, né? Saber se ele é franco, se ele é textura média, se ele é textura argilosa, né? Porque isso aí também, para fazer os atributos diagnósticos superficiais e encaixar aquele solo dentro de uma classe, né? Para saber se ele é latossolo, argissolo, nitossolo, cambissolo, entre outros solos aí, a gente precisa da textura, né? Então, não tem como a gente fugir, tem que ser a básica mais a textura. Não precisa micro, essas coisas, não, gente, só básica e textural e Zé Fini. Aqui uma análise básica, mais enxofre, mais micronutrientes, tá? Então vamos lá, ó. Tem as informações básicas, né? Matéria orgânica, fósforo, pH, o enxofre aqui no caso é um a mais, né? Não precisaria.
Aí vem os macronutrientes primários, o alumínio mais hidrogênio, a soma de bases, a CTC. E aqui embaixo tem algumas relações que ele já dá pra gente, cálcio, magnésio, cálcio, potássio. Aí vem aqui o V%, saturação por alumínio e os micronutrientes que no caso dessa análise foram solicitados. E a análise completa, que aí a completa vem tudo, todas as informações, né? Aí vem lá as areias, vem separadinho, fina, média e grossa. Aí vem a areia total, silt, argila, os micronutrientes e aqui as demais informações: pH do solo, fósforo, matéria orgânica, enxofre, os macronutrientes primários, soma de bases, CTC, saturação por bases, saturação por alumínio. Tá? É aqui um exemplo só de uma análise do laboratório mesmo, o laudo do laboratório. Tá? Um exemplo aí de como é uma análise do solo, como que ela vem para a gente do laboratório. Tá? Essa daqui é uma análise, vamos ver aqui, V%, pH em água. Esse aqui ele dá pH em um monte de coisa, pH em água, pH em cloreto de cálcio. Aqui não foi solicitado, mas tinha pH em cloreto de potássio também. Aí o fósforo aqui ele dá em melic, dá em resina. Aí os macro primário, soma de base, CTC efetiva, CTC é pH 7, V%, saturação por alumínio, as relações das bases com a CTC efetiva, matéria orgânica, micronutrientes, silício. Então essa daqui seria uma básica, mais textural, mais o micro. Não, aqui tem enxofre também. Essa aqui é uma completa. Tem enxofre, tem alumínio, tem micro, tem não tem textura, né? Não tem a textura. Então essa daqui não tem a textural. Ela tem todas as outras coisas menos a textura. Aqui uma outra análise, essa aqui tá meio ruinzinho de enxergar. Mas aqui, ó, aqui a gente tem a fração textural, análise textural do solo, as relações, tem o alumínio, fósforo, V%, matéria orgânica. Essa daqui eu não tenho micronutrientes. Não tem micronutrientes, mas tem a textura. E também eu não tenho enxofre. Essa daqui também não. Essa aqui não foi pedido enxofre também. E aqui tem uma análise do solo que eu achei bastante interessante, ó. Que essa daqui, ela me dá um gráfico. Ela me mostra um gráfico aqui, ó. Então, eu já sei. Só de bater o olho, fica bem mais fácil de você ver, ó. Porque, ó, tudo que está em azul está alto. Aí as coisas que estão em verde estão médio. E o que está abaixo fica em laranja, meio avermelhado aqui, ó. Então é uma coisa que é fácil para você já visualizar, ó. Você bate o olho na análise, você já consegue ver, ó. Potássio está alto, magnésio está alto, enxofre está alto, boro está alto, cobre está alto, ferro está alto e o zinco está alto. O manganês está médio, o V% meu está médio, o meu pH está baixo e o meu fósforo está médio. Então, você vê, ó, é bem mais fácil de você conseguir visualizar. Eu achei bastante interessante essa análise do solo aqui com um gráfico. Então, agora os componentes. O que tem em uma análise do solo? O USB é a soma de bases. A unidade que ele vem é milimol de carga por decímetro cúbico. Pode vir também em centimol, mas o mais comum é milimol. A soma de bases fornece uma ideia da quantidade de cátions que o solo possui. Tá?
Solos pobres apresentam uma baixa soma de cátions. Então, a minha soma de bases, que ela pode ser representada por SB ou somente S. Algumas análises do solo trazem somente o S. Vai ser a somatória da quantidade de potássio, do cálcio, do magnésio e do sódio que eu tenho no solo. Tá? Então, olha lá, ó, se eu pegar aqui um exemplo aqui, ó, vou pegar ali, ó, cálcio 10, magnésio 9, potássio 2, aqui que está o 0, aqui, o sódio não está significativo, ou não foi solicitado, tá 0, tá, beleza. Vai dar 21 a minha soma de bases nesse daqui. O tesão, o que é o tesão? Não pense em besteira. O tesão é a capacidade de troca de cátions a pH 7. Então, se alguém perguntar para vocês um dia o que é tesão, você fala assim, ó, capacidade de troca de cátions a pH 7. Pronto. Se a pessoa pensar besteira, o problema é dela. A unidade, milimol de carga por decímetro cúbico. Quando os valores são baixos, é um indício da baixa atividade da argila no solo. A CTC, a pH 7, então, como que ela é calculada? Ela vai ser cálcio, potássio, cálcio, magnésio e sódio, mais o hidrogênio e o alumínio. Ou seja, é a soma de bases mais o hidrogênio e o alumínio. Tá? Olha aqui o exemplo, então. Tesão, então, olha lá. Cálcio, magnésio, sódio e o potássio somados, mais hidrogênio mais alumínio. Tá aqui, ó, 44. Vai me dar 65 milimol de carga por decímetro cúbico. Agora, o Tzinho. O Tzinho, o que é o Tzinho? Ah, o Tzinho não é um tesão, professor. Pô, com certeza. Capacidade de troca de cátions é a CTC efetiva do solo. O tesão é a CTC a pH 7. A unidade dela também é milimol de carga por decímetro cúbico. E no cálculo da CTC efetiva, entram o valor da soma de bases mais o teor de alumínio ou o alumínio trocável. Então, vai ser o que? Potássio, cálcio, magnésio e o sódio, mais o alumínio ou, então, né, Tzinho é o que? Soma de bases mais o alumínio. Solos com pH muito baixo apresentam baixa capacidade de reter cátions. E verifica-se também uma grande perda de nutrientes por lixiviação. O solo pode conter alto teor de argilas, o que nos daria a ideia de maior número de cargas negativas, maior número de pontos de troca, mas muitas vezes estas argilas são de baixa atividade, e como que a caulinita e os óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Então, olha lá, ó. O Tzinho é a soma de bases mais o alumínio. Então, aqui, ó, cálcio, magnésio, sódio e o potássio mais alumínio. 26,8 milimol de carga por quilo. O V%, então. O que é o V%? No cálculo do V%, deve-se levar em conta a soma de bases e a capacidade de troca de cátions a pH 7. Portanto, os valores da soma de bases e da CTC a pH 7 é dado em porcentagem. Porque ó, o V%, você vai pegar a soma de bases e vai dividir pelo tesão e multiplicar por 100. O valor do V% nos dá uma ideia da percentagem dos pontos de troca de cátions que estão ocupados por bases, ou seja, quantos por cento das cargas negativas estão ocupados pelos macronutrientes primários, tá? Então, olha lá que jeito que calcula, ó. O V%, então, é a soma de bases, lembra que a gente calculou lá no comecinho, soma todos esses parceiros aqui, ó,
Pega esses parceiros aqui, soma tudo e divide pelo tesão, que a gente calculou lá o tesão também. Então, 21 dividido por 65 vezes 100, que vai me dar 32,30%. Um V% baixo, diga-se de passagem. Tá bem ruinzinho. Mas porque, ó, também aqui, ó. Ó o pH como tá baixo. Bem baixo o pH. O pH aqui tinha que estar 5,5 para estar medião, para estar aceitável. A saturação por alumínio. Leva-se em consideração, na saturação por alumínio, o teor de alumínio trocável do solo e a capacidade de troca de cátions efetiva. Então, o Tzinho, ou seja, né, os valores de alumínio e Tzinho. O valor do saturação por alumínio, esse Mzinho, é expresso também em porcentagem. O valor da saturação por alumínio nos dá uma ideia de quanto dos pontos de troca estão ocupados por alumínio, ou quanto da CTC efetiva está ocupada por alumínio trocável, ou acidez trocável. Solos que apresentam valores muito altos da saturação por alumínio provocam sérias limitações no desenvolvimento das plantas e na produtividade das lavouras. Tá? Então, olha lá como que é a saturação por alumínio. Eu vou pegar o valor do alumínio, dividir pelo Tzinho, vezes 100. Então, vamos ver aqui ó, um exemplo. Ó. Alumínio, 5,8. O Tzinho a gente calculou já lá no começo, lá 26,8 vezes 100. Que vai dar, V% não, gente, ó, eu escrevi errado, desculpa, viu? Aqui é M%. 21,64%. Alguns autores recomendam que, quando o valor da saturação por alumínio for maior que 20, a calagem torna-se necessária e indispensável. Tá? Alguns autores mais exigentes usam um valor de saturação por alumínio maior do que 10. Eles são mais rigorosos ainda. Passou de 10 a saturação por alumínio, a calagem já tem que ser feita e ela é uma atividade indispensável. Tá ok? Gente, era isso daí a parte de interpretação de análise do solo, tá? Só para vocês aí conhecer mais ou menos como que é uma análise de solo, para a hora que vocês pegar na mão, vocês não ficar totalmente perdido, olhar aquele monte de coisa e falar Jesus, apaga a luz, que não sei onde que eu tô, tá? É só para vocês aí ficarem mais por dentro do universo aí da interpretação da análise.